Duelo de Série B nesta segunda-feira com duas equipes que estão em boa fase, Avaí e Goiás. A partir de agora a gente vai analisar as melhores oportunidades no mercado de apostas aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Achou que não ia ter jogo para apostar nessa segunda-feira? Achou errado, tá? Tem Série B, Avaí e Goiás, duelo que a gente vai analisar a partir de agora e eu terei a ajuda dele, do especialista Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos trazer esse contexto do jogaço, né, da Série B. Segunda-feira normalmente não é muito dia de futebol para muitos, mas para a gente aqui é sim. Temos esse belo jogo aí, duas equipes que vêm bem, vamos trazer o contexto de Avaí e de Goiás, informações, estatísticas, números para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, jogo 9h30 da noite, tá, dessa segunda-feira, lá no estádio da Ressacada, lá em Florianópolis, jogo válido pela 7ª rodada e a gente já aproveita para ver como chegam as duas equipes em números, tá? O Leão, né, o Leão da Ressacada, né, Leão da Ilha, Leão da Ilha, que Floripa também é uma ilha, né, então... Perfeito. Também conhecido como Leão da Ilha, e o Esmeraldino, né, vão se enfrentar. Avaí que vem bem, né, começou mal, demitiu o Barroca, mas das últimas... Dá o pouso, deu outra cara ao time. E dos últimos 12 pontos conquistados, o Avaí ganhou 10, né? A mesma coisa também com o Goiás, né? Que começou bem, né? Até por isso tem 4 pontos a mais. Se a gente pegar o mesmo recorte dos últimos 4 jogos na Série B, foram 10 pontos somados, mas o Goiás está à frente por ter aí um início melhor de competição. No meio de semana, perdeu para o Cuiabá, tá? Na Copa do Brasil, 1-0, mas nos pênaltis, Tadeu, conhecido como Tadeus, salvou o Goiás, que conseguiu uma classificação importante aí, sobretudo em termos financeiros, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo equilibrado. E, Matheus, até os números ali, claro, o Goiás tem uma defesa muito boa, né? A gente vai ver ali, o que chama mais atenção nessa cartela é a defesa do Goiás, mas é um jogo de duas equipes ali que estão em boa fase. Pois é, o momento recente das duas equipes é muito bom, né? É difícil, inclusive, da gente buscar oportunidades, mas vamos nos esmiuçar mais um pouco. Fábio, o jogo segunda-feira à noite tem aquela mesma teoria da sexta-noite? Não, acho que na sexta tende a ter menos gols, né? Mas aqui é o jogo porque a galera tá esperando o final de semana. Entendi. Mas aí na segunda-feira não é o jogo da ressaca, não? Não, é na ressacada. É na ressacada. Perfeito. Mas eu acho que segunda, não, tem que trabalhar, segunda-feira começar a semana. Vamos lá. Vamos analisar, né? Vamos trazer aí mais informações, vamos trazer os padrões das equipes agora, certo? Que a gente observou. Conforme a gente já trouxe aqui, são duas equipes que vêm muito bem no retrospecto recente. O Goiás deve, de fato, ser um time que briga aí pelo acesso, né, à Série A do Brasileirão, voltar para a Série A do Brasileirão, né? Segue com o goleiro Tadeu, que o Fábio mencionou, muito bom, é um paredão aí. Mas o Avaí, ele tem um retrospecto recente muito positivo, né? Já são 4 jogos consecutivos sem perder. Teve uma grande vitória aí recentemente contra o Sport, no qual virou dos acréscimos, atuando fora de casa, vale salientar, com 2 jogadores a mais, mas aí foi demérito da equipe pernambucana, o Avaí não tem nada a ver com isso, foi lá e aproveitou. Agora, em termos negativos, a gente traz aqui que o Avaí sofreu gol em 6 dos seus últimos jogos, até mesmo aí em algumas dessas vitórias, né? Foi 2-1 para a equipe catarinense, então é um time que tem sofrido muitos gols. Do lado do Goiás, a gente já traz justamente o oposto, é um time com uma defesa muito sólida, a gente viu que a média de gols sofridos do Goiás nessa temporada é 0,34, né? Sofreu pouquíssimos gols. É na temporada ou na Série B, Fábio? É na temporada. Na temporada, pois é, porque a gente considera aqui também o Campeonato Goiano, né? Que o Goiás ali, por mais que tenha ido mal, né? Caiu nas quartas de final para o Goiânia, né? Isso, mas é um time que sofreu pouquíssimos gols. E em termos de derrotas, a fase recente do Goiás é muito boa, foi derrotada agora no meio de semana para o Cuiabá, né, acabou se classificando nos pênaltis, mas antes disso vinha de 8 jogos consecutivos sem saber o que era uma derrota. É isso. Jogo que é mais complicado, a gente viu que tem uma tendência de poucos gols ou não, Matheus? Um joguinho segunda-feira à noite também me deixa... Não por isso, mas acho que o Goiás toma poucos gols, né? Um time que tem uma defesa sólida. Você tem um embasamento mais sólido, né? Com certeza. Eu acho que quando o visitante toma poucos gols, eu acho que... Aí, claro, obviamente o mandante tem uma dificuldade maior de marcar. E aí, consequentemente, a partida tende a poucos gols. A minha lógica é essa. Mas vamos ver, no momento Bet Nacional, o que dizem as odds para esse confronto. Vamos lá, vamos analisar, né? Logo de cara, a gente já observa uma dificuldade pouco equilibrado, né, gigantesca de apostar em algo aqui em termos de resultado final, né? Uma vitória para um dos lados. Porque a gente pode considerar aqui praticamente a mesma odd, né? 2,65 a favor do Avaí, 2,67 a favor do Goiás. Ou seja,
praticamente a mesma probabilidade de um dos dois times ganhar. Esse é o nível do quão equilibrado é um confronto. Ou seja, vamos fugir disso aqui, né? Não vamos buscar nada em termos de resultado final. A recomendação, inclusive, para você apostador que acredita muito aí em um favoritismo para um dos dois lados, vai no empate e anula a aposta, porque assim você está protegido no empate, né? Mas em termos de gols, produção, pode até focar aí em gols mesmo. O que esperar? Poucos gols mesmo, Fábio? Pelo menos as odds, né, já dizem isso, né? Já que induzem 1,57 não é uma odd tão alta, né? Mas eu acho que é a mais segura para o pré-jogo. Eu acho que também é um jogo que, como eu já disse aqui alguns argumentos, eu acho que tende a poucos gols, sobretudo pela boa defesa do Goiás. O Avaí também não é um time de marcar tantos gols, né? Contra o Sport, por exemplo, acredito que se não tivesse as duas expulsões, dificilmente teria deixado seu golzinho. Né? O Sport teria vencido aquela partida, inclusive. Né? E Fábio mencionou aí essa questão das odds. A gente traz o comparativo aí na linha do 2.5, né? Para sair mais de 2.5 gols, está pagando 2,20. Para sair menos de 2.5 gols, está pagando 1,57. Ou seja, uma tendência altíssima, de fato, a ter poucos gols. No máximo, 2 gols na partida. É o que a gente espera aqui, né, Fábio? Inclusive, pode até eventualmente bater o ambas marcam ali, a gente até cogitou, deu uma olhadinha no ambas marcam, mas realmente o sistema defensivo do Goiás acho que pesa muito para esse confronto, né? O próprio Tadeu, que vem de uma classificação aí pegando pênalti contra o Cuiabá, é um grande goleiro, então imagino de fato que seja um cenário de poucos gols aqui para esse confronto. A gente viu que o Avaí é um time que leva gol quase todo o jogo. Esse é um ponto que eu traria para o golzinho do Goiás. Mas é mais tá um fique de olho. Pré-jogo não tá muito bom, é mais um fique de olho. Vamos dar uma olhadinha, né, produção, por favor, vai lá na aba de gols, o mais de 0,5 gols do Goiás. A gente tem aí uma cotação de 1,38. Pré-jogo ela realmente é muito ruim, então fica como uma alternativa aí para o fique de olho. É isso. Então, Matheus, repassando a dica do Tipster para Avaí Goiás, Série B do Brasileirão. A nossa dica do Tipster para o jogo desta segunda-feira, Série B do Campeonato Brasileiro entre Avaí e Goiás, um confronto muito nivelado, muito disputado, as próprias odds de resultado final estão muito parelhas, então vamos buscar algo em termos de gols. A nossa expectativa para esse confronto é de que tenha no máximo 2 gols, ou seja, a recomendação fica por conta do menos de 2,5 gols, pagando 1,57. Confiamos aqui numa solidez defensiva do Goiás, que sofreu pouquíssimos gols nesse ano, defende muito bem, tem um bom goleiro, então acredito que irá segurar o Avaí, que por mais que venha numa boa fase, né, teve alguns aspectos ali, contra o Sport, por exemplo, teve 2 jogadores a mais, então conseguiu a virada. Acredito que o Goiás vai segurar o Avaí. E em termos de fique de olho para o ao vivo, a recomendação para você abrir o olhinho, se você tiver a oportunidade em tempo real de acompanhar a partida, para o Goiás fazer gol no jogo, o mais de 0,5 gols do Esmeraldino, que pré-jogo tem uma cotação muito baixa, mas existe uma alta tendência, pois o Avaí é um time que sofre muitos gols, né? Em 6 dos últimos 8 jogos, a equipe catarinense sofreu pelo menos um gol, e o Goiás, que vem muito bem, deve provavelmente deixar seu golzinho, então dependendo das condições ali do jogo, é uma alternativa interessante para o apostador ficar de olho. Boa, Matheus. Então é isso. Finalizada mais uma edição do Bets do Dia, aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra em tvbet.com para você ficar ligado aí. Semana tem Libertadores, né? Enfim, tem o Brasileirão voltando aí nesse próximo final de semana, então fica de olho porque a cada dia novos conteúdos para você apostador aqui na TVBet, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.